Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando na graça diária. Tem um texto que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16, que ele traz para mim algo muito importante, eu creio que para você também. Existe para nós um trono de graça. A palavra de Deus diz assim: portanto, posto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ascendeu ao céu, persistamos em seu ensino. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Antes, temos um que foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Por isso, aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da sua graça, para receber misericórdia e achar graça para sermos auxiliados em tempo oportuno. Existe então diante de Deus o trono da graça, e a palavra de Deus diz que nós podemos entrar confiadamente diante dele. Esses versículos, eles mostram para nós, apresentam Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote. Cristo, ele é o grande recurso do seu povo necessitado, capaz de impedi-lo de cair. Eles também mudam a ênfase da palavra investigadora para o Senhor que compadece. Ele se compadece. Quando a palavra nos é totalmente exposta, como nós vimos, podemos nos achegar a Ele pela misericórdia e pela graça. Então, como podemos ver então a superioridade do nosso maravilhoso Senhor? Primeiro, que ele é um grande sumo sacerdote. Existiam muitos sumos sacerdotes no sistema mosaico, mas nenhum deles foi chamado de grande sumo sacerdote. Segunda coisa é que ele penetrou o céu atmosférico, o céu das estrelas, o terceiro céu, a morada de Deus. E evidentemente que é uma referência à ascensão e à glorificação à direita do Pai. Também diz que ele é humano. Jesus foi o nome dado a ele no nascimento e é particularmente vinculado à sua humanidade. Mas ele também é divino. Ele é filho de Deus. Quando referido a Cristo, expressa então a sua absoluta igualdade com Deus Pai. Sua humanidade o qualifica do nosso ponto de vista, mas a sua divindade do ponto de vista de Deus. Não é de se surpreender que ele seja chamado o grande sumo sacerdote. Já no versículo 15, devemos considerar também a sua experiência. Ninguém pode realmente compadecer-se de outra pessoa, a menos que tenha passado por uma experiência igual ou similar. Como homem, o nosso Senhor participou de nossas experiências e ele pôde, portanto, entender as provações que suportamos. Ele não pôde, porém, se compadecer de nossos maus comportamentos, pois ele nunca o experimentou. Cristo sabe o dissabor do coração que sofre a dor. Ele foi tentado em todos os sentidos, a nossa semelhança, mas sem pecado.
As Escrituras conservam com zelo essa perfeição sem pecado do Senhor Jesus. E nós também deveríamos fazê-lo. Ele não conheceu o pecado, não cometeu o pecado e nele não há pecado. Era impossível ele pecar como Deus e como homem. Como homem perfeito, por si mesmo não podia fazer nada. Ele era absolutamente obediente ao Pai, como nos diz João capítulo 5, versículo 19. E com certeza o Pai nunca o levaria ao pecado. É errado argumentar que a tentação não era significativa, uma vez que Jesus não poderia pecar. Um dos propósitos da tentação era demonstrar de maneira conclusiva que ele não poderia pecar. Um teste da pureza do ouro não é menos válido quando o ouro é puro. Se houvesse impurezas, o teste mostraria. De igual modo, é errado argumentar que ele se não podia pecar, não era perfeitamente humano. O pecado não é um elemento essencial da humanidade, ao contrário, ele é um elemento intruso. Nossa humanidade tem sido danificada pelo pecado. A dele era perfeita. Se Jesus pudesse ter pecado como homem na terra, o que o impediria de cometer pecado como homem no céu? Ele não deixou a sua humanidade para trás quando subiu para ficar à direita do Pai. Ele não teve pecado na terra e não tem nos céus. E agora, versículo 16 diz que ele nos estende para nós um gracioso convite. Aproxime-se com confiança do trono da graça. Nossa confiança está baseada no conhecimento de que Ele morreu para nos salvar e agora vive para nos proteger. Temos a garantia de um cordial bem-vindo quando nos achegamos diante desse trono da graça. As pessoas na época do Antigo Testamento não podiam se aproximar dele. Somente o sumo sacerdote podia fazê-lo e somente em determinado dia do ano. Podemos estar na presença de Deus a qualquer hora do dia ou da noite para recebermos misericórdia e acharmos graça para um socorro, como diz essa palavra, em ocasião oportuna. Sua misericórdia cobre o que não deveríamos ter feito e a sua graça nos dá poder para fazer o que devemos, mas não temos o poder. Nunca me canso de destacar que a frase grega traduzida por ocasião oportuna é equivalente à palavra na hora H. Então, nós recebemos, se nos aproximarmos diante do Senhor, do seu trono de graça, nós encontraremos socorro na hora H. Que possamos receber esta misericórdia e achar graça para o socorro na hora H. Ou seja, graça exatamente quando e aonde precisamos. Você é tomado por uma tentação. No momento do ataque, você olha para ele e a graça está ali para ajudar na hora H de você se livrar dela. Não há adiamento de sua petição até a hora noturna de oração. Ali na rua da cidade, com a tentação flamejante diante de você, volte-se para Cristo com um grito de socorro e a graça estará ali na hora H. Até esse ponto foi nos mostrado que Jesus é superior aos profetas, aos anjos e também a Moisés. Então, amados, voltemos agora ao importante tema do sacerdócio de Cristo para ver que o sumo sacerdócio de Cristo é uma ordem superior à de Arão. Deus, quando deu a lei a Moisés no Monte Sinai, ele instituiu o sacerdócio humano, por meio do qual o povo poderia se aproximar dele. Ele decretou que os sacerdotes deveriam ser descendentes da tribo de Levi e também da família de Arão. Essa era a ordem conhecida como sacerdócio levítico ou de Arão. É mencionado no Antigo Testamento outro sacerdócio de
a ordenação divina, como nós vemos do patriarca Melquisedeque. Este homem viveu nos dias de Abraão, muito tempo antes da lei ser concedida. Ele serviu como rei e sacerdote. Na passagem a seguir, o autor mostrará que o Senhor Jesus Cristo é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é uma ordem superior à do sacerdócio de Arão. Então, amados, que nós possamos lembrar que nós temos diante do Pai o nosso grande sumo sacerdote, que é Cristo. E ele diz para nós que nós podemos ousadamente nos aproximar diante do trono da graça. Receberemos dele um seja bem-vindo e pode ter certeza que encontraremos graça para o socorro na hora H. Irmãos queridos, se você está necessitando, sofrendo qualquer tipo de necessidade, não corra para outro lugar a não ser para o trono da graça de Deus e receba então o socorro oportuno. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!